Nascida em uma poderosa dinastia europeia, pode-se pensar que Maria Ana estava destinada à grandeza e ao poder. Porém, ela não era bonita nem brilhante politicamente e ficou anos sem destaque. Ela se casaria com seu primo, futuro imperador do Sacro Império Romano, mas morreu e sumiu da história antes de sua ascensão ao trono. Esta é sua história. Maria Ana da Baviera nasceu em Munique em 18 de dezembro de 1574. O pai dela era Guilherme V, Duque da Baviera, chefe da casa de Wittelsbach, que remontava suas origens ao século XI. Naquela época, a Alemanha era dividida em centenas de estados. Alguns desses eram grandes ducados, como a Baviera, mas outros eram principados eclesiásticos. E ainda havia outras que eram apenas cidades livres, que controlavam pouco mais do que uma cidade e um pedaço de campo ao redor. Todos esses reinos e principados fragmentados estavam vagamente unidos sob a bandeira decadente do Sacro Império Romano. Um império fantasma que sobreviveu por séculos e cujo trono era quase sempre dos Habsburgos austríacos. A mãe de Maria Ana era Renata da Lorena, uma nobre que vinha das terras fronteiriças do leste da França. Sua família estendida incluía os infames duques de Guise, católicos radicais militantes que desempenharam um papel central nas sangrentas guerras religiosas francesas que devastaram o reino. De 1562 a 1598, esse mesmo fervor católico inflexível também percorreu a Baviera. Como resultado, foi um dos poucos redutos alemães que resistiram à reforma protestante desde seu início em 1517. Foi nesse ambiente fortemente católico romano que Maria Ana foi criada em Munique. A infância de Maria Ana foi típica para uma garota de alta linhagem de sua época. Ela foi treinada em costura, música e outros passatempos refinados da corte. Como muitas filhas da nobreza, ela também teria aprendido a ler e escrever, latim, língua sagrada da missa católica e idioma de estudiosos e instruídos em toda a Europa. Maria Ana atingiu a maioridade em meio a escândalos e caos na corte de Wittelsbach. Seu pai, o duque Guilherme V da Baviera, quase levou o ducado à falência com sua obsessão pela grandiosidade, investindo fortunas em causas jesuítas, demonstrações teatrais de fé e uma corte opulenta. Enfrentando a ruína financeira e uma pressão crescente, ele abdicou dramaticamente em 1597 e desapareceu atrás dos muros de um mosteiro, onde viveu os 29 anos seguintes em penitência reclusa. Com seu ambicioso irmão Maximiliano agora no poder, o valor de Maria Ana como orgulho dinástico subiu repentinamente, e planos para um casamento politicamente explosivo logo começaram a ser traçados. Maximiliano mostrou-se um governante bem mais competente que seu pai. Católico convicto e hábil estadista, ele queria fortalecer a aliança da Baviera com os Habsburgos austríacos, ambos determinados a conter o avanço do protestantismo. À medida que o luteranismo, o calvinismo e outras crenças reformistas ganhavam espaço no norte e oeste da Alemanha, Maximiliano se posicionou como uma figura central na contra-reforma católica. E como era muito comum na época, ele agora via sua irmã mais nova como uma peça nessas estratégias. Maximiliano nasceu um ano antes de Maria Ana e já estava casado em 1595. Maria Ana, por sua vez, já chegava aos 20 e poucos anos, uma idade avançada para uma princesa de alta linhagem ainda solteira. Na Europa real, as filhas geralmente se casavam na adolescência, valorizadas por sua fertilidade e valor diplomático. Mas Maria Ana permanecia na corte solteira e cada vez mais esquecida. Agora circulavam rumores. Diziam que sua aparência era, no máximo, simples e, no pior dos casos, severa. Alguns apontavam para um temperamento rígido e excessivamente devoto, que talvez a tornasse uma escolha difícil para casamento. Seja por erros de cálculo político ou por questões pessoais, as perspectivas de Maria Ana haviam estagnado até que o destino e a estratégia familiar intervieram. As negociações resultaram no noivado de Maria Ana com Fernando, então Duque da Áustria Interior, posição de destaque nos domínios dos Habsburgo. A união seguia a lógica dinástica familiar. Maria Ana e Fernando não eram apenas primos de primeiro grau,
mas também primos de segundo grau. Um laço duplo que aprofundou a tradição dos Habsburgo de endogamia em nome da unidade política e religiosa. Embora os Habsburgo tenham acabado aprovando o casamento, ele foi inicialmente recebido com forte resistência. Cortesãos em Viena alertaram que casar Maria Ana da Baviera daria aos Wittelbeck influência perigosa sobre o futuro domínio dos Habsburgo. A principal força por trás da união foi a mãe de Fernando, Maria Ana, princesa da Baviera, que via a aliança como um golpe de mestre. Para ela, unir as casas austríaca e bávara era essencial para restaurar a dominação católica na Europa Central e reunir o Sacro Império Romano sob controle dos Habsburgo. Unidos, eles poderiam esmagar qualquer rival protestante, fosse o Palatinado, Brandemburgo ou Saxônia. Como eram parentes próximos, Maria Ana e Fernando se conheciam há muito tempo. Quando jovem, Fernando fazia visitas frequentes à corte ducal em Munique, onde passou a conhecer melhor sua prima. Embora fossem da mesma família, tivessem interesses semelhantes e ambos fossem católicos romanos fervorosos, a união deles ainda causou estranhamento. Bem, Maria Ana era 3 anos e meio mais velha que Fernando, algo que era praticamente inédito na época. Fernando havia prometido a Maximiliano que se casaria com Maria Ana poucas semanas depois de Maximiliano se tornar duque da Baviera. Mesmo assim, levaria 3 anos para ser concluído, pois Fernando se distraiu com a última guerra de fronteira da Áustria contra os turcos otomanos nos Balcãs. À medida que o casamento deles se aproximava, começaram a surgir rumores sobre a saúde de Maria Ana. Agora, aos 20 e poucos anos, ela estava pálida, retraída e talvez doente. Alguns questionavam se ela sequer poderia ter filhos, uma responsabilidade perigosa para uma mulher que se esperava que desse herdeiros. Rumores de uma doença misteriosa a envolviam como perfume na corte, embora ninguém ousasse nomeá-la. Os que estavam na corte agora começaram a se preocupar. Será que essa princesa frágil e endogâmica realmente conseguiria garantir o futuro da dinastia Habsburgo? Após 3 anos de disputas políticas e intrigas na corte, Maria Ana casou-se com Fernando na primavera de 1600. O casamento aconteceu em Graz, o reduto provincial de Fernando. Ela tinha 25 anos, considerada solteirona na realeza, e ele, com 21, já governava de Áustria interior com grande ambição. Apesar da diferença de idade, das dúvidas e rumores sobre a saúde, o casamento surpreendeu muitos. Não foi só uma aliança política fria, mas também uma união externamente harmoniosa. Maria Ana tinha pouco interesse em interferir nos assuntos políticos e se concentrou apenas em criar sua família e facilitar o avanço do marido na política complexa dos Habsburgo e no vasto campo religioso da Europa Central da época. Também ficaria claro que quaisquer dúvidas sobre a capacidade de Maria Ana de ter filhos eram infundadas, mas não totalmente. 7 filhos vieram no espaço de 13 anos. Cristina nasceu em maio de 1601. 2 anos depois, Carlos nasceu. Depois vieram João Carlos em 1605. Fernando em 1608, Maria Ana em janeiro de 1610, Cecília Renata em 1611 e, por fim, Leopoldo Guilherme no início de 1614. Apesar de finalmente terem herdeiros, a sorte do jovem casal era sombria no início. Seus 2 primeiros filhos, Cristina e Carlos, nasceram apenas para morrer em poucas horas ou dias. Acolhidos brevemente pela esperança e depois enterrados em silêncio, suas pequenas vidas marcaram um início doloroso para o papel de Maria Ana como mãe de uma dinastia desesperada por sobrevivência. João Carlos morreria logo após completar 14 anos, mas os outros 4 filhos teriam vidas relativamente longas para a época. Tanto Fernando quanto Maria Ana Júnior seguiriam a desagradável prática de endogamia entre os membros da realeza europeia, casando-se em uniões de tio e sobrinha, enquanto Cecília se casou com a família real polonesa. Embora os registros históricos ofereçam poucas informações sobre o funcionamento interno do casamento deles, acredita-se que a união de Maria Ana e Fernando tenha sido relativamente estável, ligada mais pelo dever que pelo afeto. Ambos eram ultracatólicos, rigidamente devotos e ideologicamente alinhados.
Mas emocionalmente, o relacionamento não era por amor. Eles não deixaram cartas de amor, bilhetes carinhosos, nem sussurros de afeto, apenas silêncio. Maria Ana, infelizmente, herdou os traços faciais distorcidos de sua linhagem consanguínea. Apesar disso, Fernando, ao contrário de outros governantes Habsburgo, não teve amantes. Conservador, muito piedoso e quase puritano, ele foi sempre fiel ao tão discreto que a história nunca registrou um pecado seu. Talvez ele só não tivesse tempo para romance. Fernando tinha os olhos voltados para um prêmio muito maior, o próprio trono imperial. O casamento de Maria Ana ocorreu durante uma rápida troca de governantes na Áustria e Europa Central, quando ela se uniu a Fernando. Rodolfo, segundo um homem altamente excêntrico e distante, era o Sacro Imperador Romano e chefe dos Habsburgos austríacos. Muitos no governo de Viena suspiraram aliviados com sua morte em janeiro de 1612. Como havia uma crescente crise política e religiosa em toda a Alemanha, Rodolfo demonstrou pouco interesse em lidar com esses problemas, e as coisas só pioraram. Seu sucessor foi o irmão Matias, mais consequente e ortodoxo, a quem muitos buscaram liderança genuína em Viena nos últimos anos de Rodolfo. Mas Matias não tinha herdeiro e já estava na casa dos 50 anos. Assim, Fernando provavelmente sucederá como chefe dos Habsburgos austríacos e imperador do Sacro Império Romano em breve. E com ele, Maria Ana estava pronta para ascender como uma das mulheres mais poderosas da Europa. Assim, em 1612, Maria Ana não estava apenas criando uma família de filhos nobres medianos, ela estava criando a próxima geração da realeza, enquanto se preparava para conquistar uma coroa própria. Desde o momento em que Maria Ana se casou em 1600, sua vida desapareceu na sombra do dever. Grande parte de sua existência foi passada assistindo seu marido subir os degraus do poder dos Habsburgo ou suportando o ciclo implacável de gravidez, parto e luto. Ela não deixou escritos, não provocou escândalos e não desafiou nada. De várias formas, sua ausência quase total dos registros históricos não é acidental. É o resultado de uma vida vivida em exata conformidade com o que a sociedade exigia de uma mulher da realeza. Ela era obediente, devota e conservadora. E ao se conformar tão perfeitamente a esse ideal, Maria Ana desapareceu, lembrada apenas vagamente como a esposa silenciosa de um homem ambicioso. O que se registra nesses anos é que ela frequentemente estava doente. Os historiadores nunca conseguiram descobrir exatamente o que causava sua enfermidade. Isso poderia ter vindo de várias coisas diferentes. Durante esses anos, membros das casas reais da Europa adoeciam cada vez mais devido ao incesto frequente. Alguns apresentavam hidrocefalia ou defeitos genéticos. Isso atingiria o auge na Espanha meio século depois, após tios terem se casado com sobrinhas e assim por diante por várias gerações seguidas. Maria Ana era, antes de tudo, uma Wittelsbach, mas sua família ainda assim havia se casado com outras casas europeias, como a Casa de Habsburgo e a Casa de Lorena no passado. Talvez essa endogamia justificasse sua saúde frágil. Por outro lado, é provável que a série de gravidezes difíceis que Maria Ana enfrentou no início do casamento tenha lhe causado um dano duradouro e invisível. Talvez nunca saibamos. O que sabemos é que ela faleceu em Graz em 8 de março de 1616, aos 41 anos. Ela foi sepultada pouco depois no mausoléu dos Habsburgo, reservado aos governantes da Áustria Interior e suas famílias em Graz. 2 anos depois, a Europa Central mergulhou em guerra religiosa. Isso ocorreu em parte devido à oposição dos nobres da Boêmia protestante à eleição do viúvo de Maria Ana, Fernando, como imperador Fernando II. 6 anos depois, ele se casou de novo com a bem mais jovem Eleonora Gonzaga. Na época, ele tinha 43 anos e ela 23, mas essa união não teve filhos. Eventualmente, o filho mais velho sobrevivente de Maria Ana se tornaria o imperador Fernando III em 1637, e ele se mostrou uma figura agradável. Quem conseguiu acabar com a Guerra dos 30 Anos e pôr fim ao pior dos conflitos religiosos na Europa Central? No fim das contas, o casamento de Maria Ana com Fernando
não conseguiu produzir o tipo de golpe diplomático que os Habsburgos austríacos esperavam. A intenção era aproximar Baviera e Áustria. Isso poderia, no fim, ter unido os dois reinos, ou ao menos garantido uma aliança entre as principais potências católicas do sul da Alemanha por décadas. A curto prazo, isso realmente aconteceu. Na Guerra dos 30 Anos, iniciada em 1618, a Baviera aliou-se à Áustria, mas essa aliança durou pouco tempo. Quando uma nova guerra paneuropeia começou em 1701, a Guerra da Sucessão Espanhola, para decidir se um candidato francês ou austríaco deveria suceder como rei da Espanha, os bávaros se aliaram à França contra a Áustria. Foi isso que fizeram em todos os grandes conflitos nos 150 anos seguintes. Finalmente, em 1871, quando a Prússia pressionou os outros estados alemães a se unirem em um império alemão que excluía a Áustria, os bávaros ficaram do lado dos prussianos. Assim, o casamento de Maria Ana e Fernando não conseguiu unir Áustria e Baviera como as principais potências católicas do sul da Alemanha. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre Maria Ana da Baviera. Espero que tenham achado interessante. Por favor, me avisem se vocês querem mais vídeos sobre realezas consanguíneas ou se têm outras sugestões. Também me contem aí embaixo nos comentários. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receber meus vídeos assim que eu postar. Enfim, é isso da minha parte, então vejo todos vocês no próximo Vidas Esquecidas. Obrigado.